E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira e hoje vamos a mais uma aula de língua portuguesa, beleza? Hoje vamos falar de sinônimos e antônimos. O que a gente vai falar disso agora? Vamos ver a relação que eles têm. Por que a gente vai ver isso? Porque se a gente tem conhecimento de sinônimos e antônimos, o nosso vocabulário se torna mais rico. O nosso vocabulário se tornando mais rico, nós vamos ter uma facilidade em escrever textos, poder fazer um trabalho. Você precisou fazer um trabalho, você precisou escrever. A professora chegou para você, faça um trabalho referente a... vamos pegar um assunto aqui que tem a ver, Free Fire. Faz um trabalho sobre Free Fire. Você chegou lá, você vai começar a escrever. Você vai ficar toda hora falando Free Fire, Free Fire, Free Fire? Não, você vai colocar sinônimo. Free Fire, o jogo, esse tipo de coisa. E ideias contrárias também. Com isso, a gente tem mais riqueza até na nossa conversa, certo? Então, vamos à parte básica do que isso se refere. Belezinha? Vamos lá, então. Primeiro, vamos, à correção dos exercícios que ficaram para casa no último vídeo. Então, vamos lá. Correção do exercício, certo? Então, vamos lá. Cosmópolis, 5 de dezembro de 1948. Cristina, minha querida prima. Recebi agora de manhã sua carta de 16 de novembro com bastante atraso. Levou alguns dias para chegar. Ontem mesmo escrevi para vocês uma carta pedindo resposta, mas como chegou a sua hoje, não vou postar mais. Vejo também que vocês não receberam ainda as cartas que lhe mandei com retratos de Paulinho. Chegaram. Estou estudando em uma escola para adultos. Lá tenho recebido incentivos para expressar-me. Então resolvi escrever ainda mais. Meus textos poéticos. Meu professor tem elogiado. Tudo o que você disse sobre o último poema que escrevi, enviado em uma das cartas, me incentivou muito também. Tenho pensado muito em publicar um livro com os poemas. Vou começar a negociação com as editoras em breve. Parece que em breve terei uma boa notícia. Tenho boas expectativas. Um beijo para você, sempre sua, Cristina. Então vamos lá. A data já nos diz muita coisa. 5 de dezembro de 1948. O texto, a linguagem desse texto, ele é extremamente formal, como uma carta na época era. Porém, nessa época, gente, o conceito de carta ele era completamente formal. Era a maneira de comunicação que as pessoas tinham. Eles precisavam mandar cartas uns para os outros. Alguns escritores tinham o que a gente chama de pen pals, que eram os amigos de caneta, assim dizendo, aonde eles mantinham uma rede de amizade, onde eles iam mandando cartas uns para os outros, certo? As pessoas também tinham isso. Qual que é o problema que a gente pode ver aqui? Leva-se um tempo para chegar. Então, 5 de dezembro de 1948, Recebi agora de manhã sua carta de 16 de novembro. Vejam o tempo que isso leva para acontecer, certo? Tudo porque a carta precisa sair da sua casa, ir até o correio, do correio vai para uma central, de uma central vai para uma distribuição, dessa distribuição vai para outra central, que então vai ser entregue. Se tiver qualquer problema nesse meio do caminho, vai atrasar, certo? Então, vamos às perguntas. Qual é o local e a data da carta? Simples. Cosmópolis, 5 de dezembro de 1948. Já está aqui na nossa apresentação, certo? Quem é o remetente da carta? Quem escreveu a carta? Então vamos lá, cuidado, Cristina, minha querida prima. Remetente é Cristina? Não, Veja, minha querida prima, que ele não está fazendo uma saudação, ele está fazendo a saudação e ele já está colocando a ideia da carta ali. Então, Cristina é a prima que é o remetente. Que sinais de pontuação aparecem na carta? Veja, isso é muito importante para que o texto tenha coerência e coesão na hora da leitura. Então, vírgula, ponto,
vírgula, ponto, interrogação, temos os parênteses aqui, temos reticências, né? A gente dá uma pausa naquilo que a gente faz, né? Uma pausa dramática. Temos aqui outra vírgula. Então vejam, uma carta simples de pontuação boa. Belezinha? Vamos então ao tema de hoje, né? Então vamos só relembrar as coisas, beleza? Então olha lá, sinônimo. Tem até uma música que fala disso, mas ela não tem muito sentido, certo? Há uma pequena diferença de significado entre a palavra sinônimo. Então vamos lá. Veja que, embora casa e lar sejam sinônimos, ficaria estranho se falássemos a seguinte frase: comprei um novo lar. Vejam, não é porque é um sinônimo que a gente tem que usar sem pensar. Vai ficar esquisito na frase. O que é um lar? Um lar para a gente quando a gente pensa no conceito de lar, a gente pensa que lá é aconchegante, é carinhoso, a gente se sente protegido. Tem o nosso pai, tem a nossa mãe, tem o nosso cachorro, tem o responsável pela gente. Então, um lar, ele é um conceito completamente diferente de uma casa. Quando a gente fala numa casa, a gente pensa na casa. Casa feita de madeira, casa feita de alvenaria. Isso é uma casa, dependendo do contexto. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque é sinônimo que a gente tem que usar sem pensar. Né? O uso de palavras sinônimos pode ser de grande utilidade no processo de retomada de elementos e interrelacionam as partes do texto. Professor, como assim? Gente, o sinônimo, ele é para... Sinônimo, antônimo, os homônimos, que nós vamos ver depois, eles são para evitar repetição de ideias. Por que a gente faz isso? Justamente para a gente não ter problema de repetição. Igual o professor falou no começo da aula, você não vai ficar falando toda hora a mesma coisa, toda hora a mesma coisa, toda hora a mesma coisa. Então vamos supor que eu chegue para você e falo: ontem na minha casa, né, ontem foi o meu aniversário, fiz uma festa na minha casa. Então, quando os meus convidados chegaram na minha casa, eu abri a minha casa para eles. A minha casa estava cheia de gente. Nunca foi tão gostoso estar na minha casa. Vejam, minha casa, minha casa, minha casa, minha casa, minha casa. Se torna repetitivo. E isso é um problema. Porque o texto fica chato, o texto fica monótono, o texto não desenvolve. Os sinônimos, antônimos, homônimos, a gente vai usar tudo isso para que ele se torne mais rico. Certo? Acompanha com o prof aqui. Né? E antônimos são palavras que possuem significados opostos, contrários. Né? Mal e bem. Ausência e presença. Fraco, forte, claro, escuro, subir, descer, cheio, vazio, possível, impossível. Então são ideias contrárias, claro, escuro, sol, chuva, assim vai. Então, são palavras diferentes que dizem a mesma coisa, mas depende do contexto, mesma coisa aqui. E antônimos são palavras opostas, amor e ódio, por exemplo. Belezinha? Então, vamos aqui a um exercício. Aponte em qual das alternativas abaixo as palavras destacadas são antônimas, ou seja, são contrárias. Então, Mauro era um rapaz belo e Leonardo muito lindo. Rafaela esbanjava alegria na festa. Ao vê-la, Henrique sorria de tanta felicidade. João era um homem certo em todos os negócios. Já Eduardo fazia tudo sempre errado. O carinho do amigo fazia com que Teresa aos poucos retomasse o afeto que sentia por ele. Tenta aí. O professor dá um tempo. Pausa aí. Tenta fazer, beleza? Belezinha? Vamos lá então. Ó, antônimo. Qual que é o antônimo? São palavras diferentes com o mesmo significado? Ou são palavras que põem ideias opostas? Exato, são palavras que colocam ideias opostas. Então, ó, belo e lindo, mesma coisa. Alegria e felicidade, mesma coisa. Carinho e afeto, mesma coisa. Onde que tem a contrariedade aqui? Aqui, João era um homem certo em todos os negócios. Já Eduardo fazia tudo sempre errado. Certo e errado são contrários. A resposta certa é a letra C. Belezinha? Então, vamos aqui para o nosso exercício
2. Aponte na tabela abaixo os sinônimos das palavras que seguem. Sinônimos. De novo, pausa o vídeo aí, tenta pensar rapidinho que o professor te dá um tempo, belezinha? Fechou? Vamos lá então. Temos aqui as palavras longe, feio, calmo, saboroso, enxergar, bonito, sol. Quero sinônimo. Sinônimo de longe? Distante. Sinônimo de feio? Horroroso. Sinônimo de calmo? Tranquilo. Sinônimo de saboroso? Delicioso. Sinônimo de enxergar? Ver. Sinônimo de bonito? Lindo. E sinônimo de sol? Estrela. Tranquilo? Vamos então ao outro exercício. Exercício 2. Aponte na tabela abaixo os antônimos agora, das palavras que seguem. Então vamos lá. Temos aqui as palavras calor, feio, calmo, mal, fraco, bonito, risada. Vamos lá então. Um tempinho aí para vocês fazerem. Pausa o vídeo e tenta fazer aí. Belezinha? Então vamos lá. Antônimo de calor é uma ideia contrária. Calor, frio. É uma ideia contrária. Feio, bonito. Calmo, nervoso. Mal, bem. Lembrar que o contrário de mal com L é bem, tá? Pelo amor de Deus. Não vamos confundir isso. Fraco, forte. Bonito, feio. E risada, choro. Tranquilo isso, né? O que a gente precisa ter sempre em mente? A gente vai usar, e não podemos esquecer que a gente precisa ter o contexto. Lembre-se do exemplo que o professor deu na primeira frase, quando a gente começou a falar de sinônimos. Nós começamos a falar de lar e casa. São sinônimos, mas nos dão um conceito diferente quando a gente fala. E antônimos são ideias que são contrárias. Belezinha? Então, vamos colocar aqui o exercício para casa. Temos aqui o primeiro, o segundo e o terceiro exercício que a gente resolve na próxima aula. Belezinha? Muito obrigado e até a próxima!